Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando a palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. Se essa mensagem edificar a sua vida, peço que você compartilhe com outras pessoas que você entenda que também serão edificadas. Vamos ao texto? Juízes capítulo 11, versículos de 12 até o 28. Diz assim: Depois disso, Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhe perguntarem: Que tens contra mim, pois vieste guerrear contra minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque Israel tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então restituí-me agora essas terras pacificamente. Porém Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos Amonitas. Mas, quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo-lhe: Deixa-nos passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e este também não consentiu. Assim, Israel ficou em Cádiz. Depois disso, os israelitas andaram pelo deserto e contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Mas não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a fronteira de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Hesbom, e lhe pediu: Deixa-nos passar pela tua terra, para irmos ao nosso lugar. Mas Sion não confiou que Israel fosse apenas passar pelo seu território. Ajuntou todos os seus combatentes, acampou em Jaza e guerreou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sion com todos os seus combatentes nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim Israel se apoderou de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, o deserto até o Jordão. Visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, irás possuir esse território agora? Tu não te apoderas dos teus territórios que Camus, teu Deus, desapossa para ti? Assim nós nos apoderamos dos territórios que o Senhor, nosso Deus, desapossa para nós. Por acaso és melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele ousou entrar em conflito ou em guerra contra Israel? Israel viveu em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades ao longo do Arnon durante 300 anos. Por que não as recuperaste naquele tempo? Nada fiz contra ti, pelo contrário, tu és que ages com injustiça para comigo, ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Porém o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações. Derrama a tua graça sobre cada pessoa que ouvirá essa mensagem. Que o Senhor os transforme, em nome de Jesus. Num tal código de honra dos samurais está escrito o seguinte: se o adversário é superior a ti, por que brigar? Se o adversário é inferior a ti, por que brigar? Se o adversário é igual a ti, compreenderá o que tu compreendes e não haverá luta. A paz é melhor do que a guerra. O apóstolo Paulo nos diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 8, né? Porém, será que podemos renunciar a qualquer coisa para alcançar a paz? Será que vale tudo para alcançar a paz, abrir mão de qualquer coisa? Na mensagem de hoje, Jefté prepara-se para libertar Israel, né? Ele tinha sido rejeitado pelos seus irmãos pelo fato de ser filho de uma prostituta, foi expulso da sua terra. Quando ele estava no exílio, ele arrumou uma milícia de homens vadios ali da região para onde ele foi,
E depois o povo acabou indo atrás dele, porque agora os amonitas estavam a ponto de atacar Israel. Israel precisava de uma liderança, e a Bíblia diz que Jefté era um homem valente. E agora, quando ele chega para resolver a questão, para liderar o povo, é interessante porque a primeira coisa, a primeira opção dele não é a guerra. A primeira opção dele é a paz. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. É por isso que o nosso tema é Jefté, a paz é melhor que a guerra. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que buscar a paz deve ser a primeira tentativa para resolver os nossos conflitos. Versículos 12 e 13. Depois disso, Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhes perguntarem: Que tens contra mim, pois vieste guerrear contra a minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: porque Israel tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então restituí-me agora essas terras pacificamente. Jefté, nós vimos que ele tinha uma milícia ao seu dispor, né? Ele juntou ali um grupo de homens que o servia, homens preparados ali para a batalha, né? Eram, como diz o texto, eram homens vadios que viviam lá. Então ele juntou aquela milícia e ele poderia, nesse momento em que ele vai para Israel sendo um homem valente, ele poderia usar isso aí para simplesmente atacar o inimigo e tentar derrotá-lo já de cara. Mas é interessante porque, ao invés disso, Jefté preferiu a negociação, preferiu negociar uma solução para o conflito que não envolvesse a guerra, que não precisasse chegar ao ponto de ter que guerrear. Então, ele tenta mostrar ao rei dos Amonitas que ele não tinha motivo para a guerra. Qual era o motivo que ele tinha para a guerra? O rei dos Amonitas vai buscar uma questão lá de trás, lá do passado, para justificar a guerra. E qual é a questão? Um território que há muito tempo atrás era dos Amonitas e que agora é de Israel. Mas é uma coisa bem antiga. Não era uma situação daquela geração. Era uma situação bem mais antiga. Ora, quem se apega muito às questões do passado tem a tendência de ser mais dado ao conflito. Então, o rei dos Amonitas, ele estava apegado a uma questão que estava para além dele, talvez porque naquele momento ele se enxergava como mais forte do que Israel. Israel já estava oprimido pelos filisteus de um lado e os amonitas chegam para oprimir ainda mais. Então, talvez por ver Israel fragilizado, ele queria conquistar de volta as terras que muito tempo atrás tinha sido deles. Mas ele se apega a esse. Então ele se apega a esse passado para tentar acender esse conflito na tentativa de buscar aquelas terras de volta para si. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós, como cristãos, nós somos promotores da paz, ou pelo menos deveríamos ser promotores da paz. Nós vimos o texto de Romanos, onde Paulo diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Então, mesmo quando alguém chega para nós com questões passadas que já deveriam ter ficado para trás, mas que ainda não foram superadas ou que são levantadas ali apenas na tentativa de gerar o conflito, como cristãos, a nossa primeira reação não deve ser botar lenha na fogueira ou botar combustível no fogo. A nossa primeira reação deveria ser a busca da paz. No que depender de nós, nós deveríamos ter paz com todos os homens. Segunda coisa, a busca da paz
depende do conhecimento verdadeiro dos fatos. Então, por mais que eu queira buscar a paz, eu não posso buscar a paz baseado em mentiras. Eu tenho que buscar a paz baseado na verdade dos fatos. Eu não tenho como basear em meias verdades. Tenho que reconhecer de fato a história verdadeira que está gerando aquele conflito. Então, alguém levanta uma questão do passado e como é que eu vou resolver se eu desconhecer essa questão? Jefté contesta o rei dos Amonitas, fazendo uma reconstituição detalhada dos fatos. Então ele volta lá na história, e essa história que Jefté destaca está descrita em Números capítulo 21. Então ele volta até essa passagem de Números para contar como a coisa de fato se deu. Na realidade, Israel estava peregrinando no deserto, já estava no fim das suas peregrinações, já se direcionando para a Terra Prometida. Só que para chegar na Terra Prometida, ele tinha que passar por alguns territórios. Ele tinha que passar em Edom, em Moabe, no Arnon. E quando Moisés estava se direcionando com o povo, ele solicitou em alguns povos, ele não invadiu nenhum território, ele solicitou, olha, nós precisamos chegar no nosso destino e o caminho melhor é por aqui, pelo território de vocês. Vocês permitem que a gente passe, a gente não vai pegar água, a gente não vai pegar comida, a gente não vai pegar nada do seu território, a gente só vai passar. Alguns deles se levantaram contra, disseram não, vocês não vão passar, porque havia uma desconfiança, uma quantidade grande de pessoas daquela poderia querer tomar o território. Então os povos ali tinham um medo muito grande que isso acontecesse. Então, alguns daqueles povos disseram não. Mas outro povo, né, os amorreus, com seu rei Sion, não só não permitiu que Israel passasse por ali pelo meio do seu território, mas ele mandou um exército ali combater Israel. Foi para cima de Israel para tentar destruir Israel. Então, nesse sentido, o que foi que aconteceu? Israel precisou se defender daquele ataque. Como Israel saiu vencedor, logo aquele território agora pertencia a Israel, era um despojo de guerra. Então não havia como pensar de outro jeito. Era o que acontecia naquela época. Então Jefté lembra aqui que Israel nunca quis a guerra, mas queria apenas passar pelo território, e Sion não deixou, simplesmente foi para a guerra, né? Então, uma vez que ele foi para a guerra, Deus entregou nas mãos dos israelitas, e o despojo da guerra era o território. Então eles perderam o território que fica antes do povo de Israel atravessar o Jordão. Então, além de conquistar a terra depois do Jordão, Israel conquistou uma parte dessa terra antes do Jordão, ali onde ficou a tribo de Gade, meia tribo de Manassés e mais uma outra tribo que não me recordo agora. Então essas tribos ficaram antes mesmo de atravessar o Jordão, tomando conta daquela terra, uma terra boa para criar gado e tudo mais. Então eles ficaram ali naquela terra porque foi conquista de Israel antes mesmo de entrar na terra prometida, quando Israel nem tinha intenção de fazer aquilo. A culpa foi do próprio rei Sion. Então Deus entregou, então era um presente de Deus agora para Israel. E ele lembra, olha, quando você vai com o seu Deus Camus, quando você vai com o seu rei Camus para a batalha e ele entrega o inimigo nas suas mãos, eita, aí complica. Quando você vai com o seu rei Camus para a batalha e ele entrega o inimigo nas suas mãos, o território dele não é de vocês? Porque esse não é nosso. Então, Jefté lembra ali ao rei dessa situação.
A questão também aqui é o seguinte: quando as pessoas estão alheias aos fatos verdadeiros, elas também estão mais propensas ao conflito. Então, elas têm seus próprios fatos e, pelo fato de ter seus próprios fatos, ou sua própria verdade, entre aspas, né? Que dizem que cada um tem a sua verdade, eu não concordo com isso. Então, tem a sua versão dos fatos. Logo, essas pessoas estão mais propensas ao conflito, porque vão colocar intenções, vão colocar questões aqui na história que não fazem parte dos fatos. Então, o cristão deve estar sempre pautado na verdade dos fatos. Uma das características do cristão é a busca pela verdade. Nós não andamos baseado em mentiras, nós andamos baseado na verdade. Por isso, antes de comprar uma briga, de entrar num conflito, você precisa ver se esse conflito de fato está baseado em fatos verdadeiros ou se são conflitos baseados em análises equivocadas, em pensamentos errados, em desconhecimento da verdade objetiva dos fatos. Terceira e última coisa, não não se renuncia à verdade por medo do conflito. Então, por mais que a verdade, por mais que o cristão busque a paz, busque não estar envolvido em conflitos, às vezes esses conflitos, para que a gente não se envolva, exige de nós que nós possamos abrir mão da verdade, exige de nós que nós devamos abrir mão de princípios que regulam a vida do cristão, às vezes até da nossa própria adoração a Deus. Então, nem tudo nós podemos trocar pela paz. Nem tudo. Existem algumas coisas que não vale a pena trocar pela paz. Então, Jefté lembra, foi Deus que deu o território para Israel. Mais uma vez, se o teu Deus te dá lá, tu vai querer. Agora, como foi o nosso Deus que nos deu, você quer que a gente devolva? Não. Os outros povos envolvidos na questão não reivindicaram o território. Por exemplo, ele cita Moab, né? Moab não veio buscar o território de volta. Então, por que vocês vão ter o território de vocês de volta? Israel era dono da terra já fazia 300 anos e a terra nunca tinha sido reivindicada. Então, se a gente fosse pensar pela lei brasileira aqui, né, o uso capião ali, ó, já tinha sido dado há muito tempo. Então, Israel viveu mais de 300 anos ali na terra. Então, não fazia sentido ali naquele momento estar reivindicando aquela terra. Jefté mostra que a ação do rei amonita era injusta. Eles estavam sendo injustos com esse. O rei estava sendo injusto com esse pedido. Não cabia esse pedido. Não fazia sentido esse pedido. Devolva a terra pacificamente. Acredito, inclusive, que se Israel devolvesse a terra, o povo ia continuar oprimindo Israel do mesmo jeito. E Jefté coloca aqui agora Deus como juiz. Ele diz assim no versículo 27: Nada fiz contra ti, pelo contrário, tu é que ages com injustiça para comigo, ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Então ele coloca Deus como juiz, aquele que vai julgar a causa, a verdadeira causa. Por ele não teria guerra. Por ele cada um ia viver a sua vida agora. Pelo rei Amonita não. O rei Amonita nem sequer respondeu à mensagem de Josué. Não deu ouvidos à mensagem. O rei Amonita nem sequer deu ouvidos à mensagem de Jefté. Nem deu ouvidos, nem deu atenção. Então, o crente deve sempre buscar a paz, mas não deve abrir mão da verdade para obter essa paz. Ele não deve abrir mão dos seus princípios para obter essa paz. Ele deve buscar sim a paz, mas não a qualquer custo. Não nós não vendemos tudo para evitar um conflito.
E as aplicações que nós podemos fazer? A primeira ação de um crente diante de um conflito deve ser sempre buscar a paz. A primeira ação é: tem um conflito diante de nós, é nosso dever buscar a paz, apaziguar aquela situação. Agora, a paz de verdade, ela só consegue ser apaziguada se ela estiver baseada na verdade. Uma paz que é baseada em mentiras não é uma verdadeira paz, né? Não podemos renunciar à verdade em nome da paz de forma nenhuma, porque a paz fora da verdade, ela é superficial. Então ela jamais vai ser uma paz de verdade. Se quisermos buscar a paz, essa paz tem que ser baseada sempre na verdade. Quando alguém levanta uma questão do passado que já deveria ter ficado para trás e que não ficou, e essa pessoa faz a sua própria interpretação e quer o conflito de todo jeito, é nosso dever buscar a paz, é nosso dever tentar apaziguar a situação, mas sempre a partir da verdade de Deus, das Escrituras. Nós precisamos fazer dessa forma, porque de outra forma vai ser uma paz superficial que está fadada a ruir a qualquer momento. É um esforço que não vai valer a pena. Então, que o Senhor possa nos ajudar a buscar a paz, sim, com todos os homens, naquilo que depender de nós, mas aquilo que ultrapassar já não é a nossa responsabilidade. Então, como cristãos, precisamos buscar a paz da melhor forma que podemos, mas nunca sacrificando a verdade. Amém? Deus possa nos abençoar e nos ajudar a aplicar a sua palavra na nossa vida, a trazer essa palavra para o nosso coração e aplicar na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a sermos promotores da paz, a como cristãos buscarmos a paz no que depender de nós, mas nunca nos deixe abrir mão da tua verdade, da verdade da tua palavra, como meio para buscar essa paz será apenas superficial. Nos ajuda a fazer a tua vontade, a andar nos teus caminhos. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.